Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos, criativos e criativas. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas coisas que eu acho o mais importante para quem quer crescer profissionalmente. Essas duas coisas que eu vou falar, pessoal, vai ter um pouco a ver com a minha história como profissional e como pessoa. Então, assim, eu acho importante que mais do que você saber um software, que mais do que você dominar uma técnica ou uma teoria, isso é o que vai fazer você conseguir ter êxito nessas outras coisas. Para entender o porquê que eu acho que essas duas coisas são muito importantes, a gente precisa voltar um pouco na minha trajetória como profissional. E eu acho legal a gente saber sobre a história de alguém. Eu, particularmente, eu sempre procuro saber a história de alguém que eu conheço, que eu admiro, ou que eu vejo um trabalho, para entender o porquê que essa pessoa tem aquele trabalho. A minha história, ela começa com... Eu tenho um amigo, né? E esse amigo, ele desenhava, a gente se conheceu na escola, ele desenhava, e... Poxa, eu queria aprender a desenhar, a gente passou um tempo junto, depois ele mudou de escola, depois ele voltou, depois de um tempo ele voltou a estudar na mesma escola que eu estudava. E a gente se reencontrou e criou uma amizade, e a nossa amizade hoje dura mais de 30 anos, né? Porque a gente se conheceu quando criança. E ele começou a me ensinar a desenhar, porque eu gostava de desenho animado, sempre gostei de desenho, né? E ele começou a me ensinar. E depois de um tempo, ele parou de desenhar, né? Foi buscar outras coisas. E eu, profissionalmente, como pessoa, continuei desenhando. E graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus, né? Você vai entender o porquê que eu digo graças a Deus, né? Eu pude ter a oportunidade de arrumar o meu primeiro emprego, assim, o meu primeiro emprego como profissional na área de criatividade, numa estamparia de camiseta, que eu sou muito grato aos dois donos dessa estamparia. E lá nessa estamparia eu tive o que eu acho que é a maior lição que eu posso levar, que é o seguinte: seja humilde para ensinar e seja humilde para aprender. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei nessa estamparia, pessoal, eu entrei na sala, eu vi computador, eu vi dois caras lá, né? Que é o Marcelo Candelária e o José Wellington da Silva, que são o que eu considero para mim, né? Como profissional. Primeiro eu tenho esse meu amigo que me ensinou a desenhar, mas como profissional mesmo do desenho, dando dicas profissionais, foram essas duas pessoas. Então eu considero eles meus dois professores profissionais, né, sobre desenho. Lógico que tem outras pessoas, e aqui no vídeo, esse vídeo é para homenagear todas essas pessoas que contribuíram para o profissional que eu sou, seja com uma dica, uma sugestão, às vezes um comentário do meu trabalho. Isso já me ajuda pra caramba. E eu sou muito grato a você, se sinta homenageado com esse vídeo por aquilo que você pode ter contribuído para o profissional que eu sou, tá? E essas duas pessoas, quando eu cheguei lá, eu vi uma mesa de desenho, porque quando eu cheguei lá eu conhecia papel sulfite, papel normal, papel sulfite, conhecia lápis, borracha e caneta esferográfica e régua. Para desenhar eu conhecia isso. E lá eu lembro que eu entrei na sala, assim, eu vi uma mesa de desenho, aquelas pranchetas que eu só via na televisão na época, aquela prancheta com uma régua paralela, um vidro em cima, um desenho. Cara, eu fiquei louco. Eu falei, nossa, que da hora, né? E aí o Wellington, eu lembro que o Wellington já sentou na mesa, o Marcelo já chegou junto, pediram para eu sentar do lado, puseram a cadeira para eu sentar do lado, começaram a me explicar as coisas, conversar comigo. E aí o Wellington puxou um desenho, colocou um papel vegetal, me mostrou caneta nanquim, nossa, que da hora, isso aí que faz quadrinho e tal. E ele a mesma, dá para fazer quadrinho. E cara, eu fiquei muito louco, né? Tipo, nossa, que da hora. E aí o Wellington começou a fazer um desenho, né? Que era um trabalho que tinha que ser realizado. E ele me explicou como que eu deveria fazer,
e pediu que eu terminasse o desenho. Nessa época, pessoal, quando eu entrei na empresa, eu trabalhava só meio período, né? Então eu levei a tarde inteira para fazer o desenho, né? E aí deu o horário de ir embora, que a gente ia embora, acho que, se eu não me engano, na época a gente ia embora às 5h30. E aí eu peguei, deixei o desenho em cima da mesa, achando que o Marcelo ia usar o desenho e tal. Quando eu cheguei no outro dia, né, o Marcelo pegou o desenho, colocou em cima da mesa e falou para mim, faz de novo. Eu falei, ué, mas por quê? Ele falou, não, porque o desenho não ficou bom. Eu falei, mas como assim? Olha aí. Ele falou, não ficou bom. Aí eu falei, caramba, como que não ficou bom? Ele falou, ó, aí ele me explicou, ele falou, ó, seu traço aqui, tal, não tá legal, tal. Aí ele pegou, mostrou pra mim, e aí eu vi que o Tchelão, né, que é o nome que a gente dava, o apelido que a gente dava pra ele, Tchelão manjava, tal. E aí, o Hélito só olhando lá no cantinho dele, né? E aí, tipo, naquele dia eu tive uma lição que eu precisava baixar um pouquinho, porque eu estava aprendendo com caras que eram profissionais, né? Que sabiam do que eles estavam falando. E aí eu fiz o desenho de novo e mostrei pro Marcelo. E aí o Marcelo mostrou pro Wellington, e o Wellington falou, não tá bom. E o Marcelo falou, realmente não tá bom, faz de novo. E eu fiz o desenho de novo. Só que eu já tava ficando bravo, já tava ficando meio, não bravo, mas eu tava ficando meio frustrado. O termo certo seria esse, eu tava ficando frustrado. E aí, o Marcelo viu que eu tava meio frustrado, falou, pô, Hélito, faz o desenho. E aí eu fiquei meio chateado, né? Meio chateado assim, não porque o Hélito tava fazendo o desenho, porque eu não tinha conseguido. E aí o Hélito fazendo o desenho, o Hélito começou a me explicar, ó, então, faz assim, faz assado, tal. E aí, quando eu acabei o desenho, quando ele acabou o desenho, e o Marcelo pegou o desenho, o Marcelo pegou e falou pra mim, não fica chateado, porque você está começando, você está aprendendo, e a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para fazer com que o seu trabalho fique melhor. E aí o Hélito me contou que quem ensinou ele foi o quem ajudou ele foi o Tchelão. E aí, naquele dia, eu vi entre dois caras ali que eu estava tendo a oportunidade de trabalhar, uma humildade muito grande em me ensinar. Não porque eles não estavam me ensinando só simplesmente porque eles eram pagos para isso, mas eles estavam me ensinando porque eles queriam que eu me tornasse uma pessoa melhor. E isso foi com o desenho manual, depois eu fui aprender no computador, e os dois dominavam o computador, que na época era o CorelDRAW, a gente estava fazendo a transição de fazer arte manual, fazer uma mescla de arte manual com arte digital, e aí eu já ia começar a aprender no computador, e eles me ensinaram bastante. Só que o que eu aprendi nesse tempo que eu convivi com esses dois profissionais aqui, e que eu levei para o resto da minha vida, foi aprender a ouvir profissionais. Não só profissionais, ouvir pessoas que têm um pouco de conhecimento dentro de algo. E o bacana é quando você encontra pessoas que são humildes, como eles foram. Porque eles foram humildes. Dentro daquilo que eles faziam, eles eram bons. Eles são bons. Entendeu? Porque, se eu não me engano, os dois ainda continuam trabalhando na área, né? E o que acontece é que hoje, por que eu estou falando isso, pessoal? Primeiro, é a questão da humildade. E segundo, é que a segunda dica que eu dou para você é seja grato. Que é como eu estou fazendo. Esse vídeo é um vídeo também, é um vídeo para colocar para o pessoal que acompanha o canal aqui, mas ao mesmo tempo homenagear todos os profissionais, todas aquelas pessoas que me ajudaram de alguma forma por uma empresa que eu passei. Saiba que você contribuiu e eu sou grato. Por isso que eu disse, graças a Deus, primeiramente a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de nascer e Deus me deu a oportunidade de trabalhar, de poder fazer tudo o que eu faço. E Ele me levou por esses lugares por onde eu passei. Eu vejo a minha vida profissional como um caminho que eu fui percorrendo até eu chegar aonde eu cheguei e o profissional que eu me tornei hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Então,
seja grato. Se você for humilde, você, consequentemente, isso é uma consequência, você também vai aprender a ser grato. Então aprenda a ser humilde. Aprenda a ser humilde para ensinar. Por quê? Porque hoje o que eu vejo muito são pessoas que não sabem ter a humildade para ensinar o outro. Como esses dois profissionais tiveram para comigo. De ver que eu estava ali para aprender. Tem pessoas que procuram... Eu participo muito de fóruns, e aqui eu vou contar até uma história que aconteceu comigo num fórum, num grupo de ilustradores. Passado esse tempo todo trabalhando nessa empresa, foi correndo, e aí eu virei freelancer um tempo depois, quase uns 5 anos depois eu virei freelancer. E aí eu fui participar desse fórum, e nesse fórum tinha um desenhista que eu não sabia que ele estava lá. Mas o trabalho dele tinha sido me apresentado por um outro amigo. E eu admirava o trabalho desse cara. E quando eu comecei a fazer freelancer, eu fui participar desse grupo para aprender, porque eu sabia que eu não sabia, e humildade tem a ver com aquilo que você sabe, e aquilo que você sabe que você não sabe, e que você precisa aprender. E aí eu entrei nesse grupo para aprender, e lá, cara, tem ilustrador que o que eu tinha de idade na época que eu entrei no grupo, os caras tinham de profissão. Então, assim, tinha cara que tinha desenhado para Editora Abril, para Editora Globo, entendeu? Tinha ilustrado livro, caricaturistas, e o que decorreu a discussão foi uma caricatura que eu fiz em uma promoção que eu estava fazendo, e esse artista que eu não sabia que ele estava no grupo, ele viu a campanha que eu estava fazendo e veio, ele não veio criticar, ele veio só simplesmente falar que eu estava errado, e que eu não podia fazer aquilo, e que eu estava prostituindo o mercado, e que por causa de pessoas como eu, o mercado, ninguém valorizava o mercado. E ele começou a baixar tanto o nível da discussão, assim, que o moderador do grupo precisou entrar. O moderador do grupo é um ilustrador renomado, e o moderador do grupo teve que falar para ele, se você não maneirar, a gente vai ter que tirar você do grupo. Ele falou, não precisa me tirar não, porque esse grupo não serve, porque vocês não estão corrigindo o cara. E haviam outros ilustradores que tinham mandado mensagem anterior a ele, conversando comigo, tentando entender por que eu estava fazendo aquela promoção, qual que era a minha realidade, o meu entendimento sobre aquilo, e eles estavam me orientando. E aqui você vê que existiam pessoas que estavam sendo humildes para me ajudar, porque eu estava sendo humilde para querer aprender, e uma pessoa que não estava sendo humilde. Não estou dizendo aqui que ele seja um mau ou bom profissional, ele é até um bom profissional porque eu admiro o trabalho dele. Mas ele não estava tendo humildade. E a humildade, pessoal, faz com que as pessoas cresçam. Não só você, mas com que as pessoas cresçam. E eu tenho visto muito isso hoje em grupos de discussões, pessoas que aprenderam um pouco e acabaram esquecendo da onde que veio. E quando chega, eu passei, tem acho que umas 2 semanas, eu passei uma situação num grupo que eu participo de uma rede social, aonde uma moça, ela acabou com um membro do grupo, dizendo que ele tinha que aprender, mas em momento algum ela teve a humildade de ensinar o cara. Ela só falou que o cara tinha que estava errado, que não era assim, que ele precisa... Só que ela não acrescentou. Então, para você que participa de grupo, para você que tá aí, tenha humildade para aprender. Tenha humildade para ensinar. Existe um ditado que diz: ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. E para você que às vezes está querendo aprender e passou por isso, por alguma situação assim, eu vou dizer para você, a vida como profissional ela não é fácil. E você também tem que ter a humildade de saber, como eu tive que aprender lá, ouvindo do José Wellington e do Tchelão, que o desenho não estava bom. Aprenda a reconhecer que o seu trabalho não é da primeira vez que você vai fazer, e não é a primeira tentativa que você fizer que vai dar certo. Às vezes eu vejo muito designer gráfico fazendo um trabalho
e ele quer justificar o trabalho, ele quer que as pessoas aceitem o trabalho dele, mas o cliente às vezes não quer aquilo, não é aquilo que o cliente quer. E aí você tem que ter humildade em reconhecer que você fez algo que o cliente não quer e refazer o trabalho. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Às vezes pode ser um vídeo que está um pouco longo, mas é um vídeo que eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, nesse movimento que nós temos de podermos nos conectar, de aprender, de ensinar. Beleza? Então fica aí, volto a dizer as duas dicas. Seja grato e seja humilde. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu deixo aquele abraço. Muito obrigado por você ter me assistido até este momento. Se você não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever e apertar o sininho para poder receber as notificações. Deixar aquele like se você gostou e deixar aqui nos comentários aquilo que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda. Tá certo? Bom, pessoal, fiquem com Deus. Grande abraço e fui!